Boa tarde a todos, né, que estão participando da nossa live, a nossa última live do curso Leituras da Cidade. Hoje nós temos o prazer de ter aqui conosco a professora Clélia Lustosa. Eu vou fazer uma breve apresentação, acho que boa parte de vocês já conhecem pelos textos, né, inclusive pelo texto que eu passei essa semana, mas eu vou fazer uma breve apresentação. A professora Clélia, ela tem graduação pela UFC, mestrado em Geografia Humana pela USP, doutorado pela Universidade de Sorbonne, Paris 3. Ela é sócia do Instituto Histórico e Geográfico do Ceará e é coordenadora do Observatório das Metrópoles, Núcleo Fortaleza. E hoje ela vai bater um papo aqui com a gente sobre a trajetória acadêmica dela, um pouco da trajetória e um pouco dos temas de estudo que ela tem pesquisado ao longo da carreira dela de geógrafa, tá? Então, professora, muito obrigado por ter aceito esse convite, né? É uma honra tê-la aqui com a gente, é um prazer. Eu sei que esse contexto está bem conturbado, bem corrido, né? Para a gente estar trabalhando muito, inclusive o Bozachello falou, nunca trabalhei tanto na minha vida, mas muito obrigado por ter aceito esse convite. Bom, eu gostaria de começar pedindo para a senhora falar um pouco como é que a senhora se aproximou da questão da geografia urbana, dos estudos de geografia urbana. Por que a senhora decidiu enveredar por esse caminho dentro da geografia que é tão plural, né? Por que geografia urbana? Eu ia até falar aqui um pouco por que geografia, né? Porque eu, quando entrei na universidade, na época do vestibular, eu escolhi na área de ciências, e o curso que eu me inscrevi foi engenharia mecânica, e depois descobri que o mercado de trabalho para as mulheres era muito... não tinha muito espaço. Depois do segundo ano, já entrando no terceiro, eu resolvi pedir transferência. E fui pedir transferência para geologia e não tinha vaga. Aí eu me transferi para geografia sem ter nenhuma noção do que seria geografia, porque eu não tinha tido bons professores no ensino fundamental e médio. Então, cheguei lá, comecei a me identificar com a geografia, né? Com os cursos de geografia, fui aluna do professor Marcos Nogueira, de geomorfologia, da professora Zenilde, em regional, da professora Zera Silva também na área de regional, da Salete, em geografia urbana, da Selma, população, agrária. Então, foram vários professores, Castelo, pedologia, então passei por vários professores. E aí comecei a me interessar mais pela a geografia urbana e geografia regional, a disciplina que eu mencionei, então, já dei para a área de disciplina Introdução à Ciência Geográfica, população, indústria, qual foi mais? Método e técnica, geografia humana, urbana e regional, foram as disciplinas que eu mais, né, principalmente regional e agora planejamento urbano, né, essas duas disciplinas que eu acabei me identificando e trabalhando mais nessa minha trajetória. Então, tem uma identificação... Diga. Quais eram os temas mais estudados naquele período, dentro da geografia urbana? Você está falando no começo da minha carreira da universidade, não sei muito bem, porque na época da geografia que a gente trabalhava, a gente fazia mais, era aluno, e como aluno não tinha nada do que esses alunos veem hoje. Bolsa de pesquisa, de iniciação científica, tinha uma ou duas monitorias, e eu ainda fui monitora de população. Mas não tinha aí a vivência, não tinha essa vivência na universidade, a gente ia assistir a aula e ir embora. Não tinha essa vivência, os laboratórios, nada disso que vocês vivem hoje, que você viveu na UFC, tinha na minha época de estudante. Então, as pesquisas eram do professor, alguns professores tinham saído para fazer mestrado, a Salete foi fazer doutorado, depois a gente foi conhecendo o projeto dela, que era na área da rede urbana, né? E ela foi uma grande professora da geografia urbana e trabalhou muito com a rede urbana e com o interurbano, né? Tanto que você trabalhou alguns artigos dela e ela foi uma referência nesses estudos em Fortaleza. E, professora, na graduação você estudava geografia do Ceará, geografia urbana, ou eram mais temas gerais? Na graduação era temas gerais, né? Até foi na época que começou um pouquinho a gente estudar, utilizava muito na geografia humana o Pierre Georges, né? Tanto livro de geografia urbana, geografia das indústrias, era muito Pierre Georges, que é geógrafo francês, trabalhava com aménagement de territoire, né? Era o auge da discussão dos planejamentos. Então, uma das referências nossas era do Pierre Georges. Depois, Manuel Corrêa de Andrade, e o Milton Santos, né? Já na metade do curso, no final de curso, passa
os livros do Milton Santos a ser referência, mas muito pouco, né? Acho que foi por uma geografia nova e o trabalho de Geoff no Terceiro Mundo, acho que foi esse 2 livros que eu tive contato com ele no final do curso de geografia, já com a Zenilde. Então, mas, diga. Já se falava em geografia crítica? Já. Então, eu acho interessante essa história da geografia crítica, porque quando eu fiz o curso de geografia, em 78, ocorreu o Encontro Nacional de Geógrafos, e foi aqui em Fortaleza. Esse encontro que foi um marco na história da geografia, da geografia e das transformações na própria geografia, nas universidades, né, onde a geografia crítica ela toma uma dimensão muito grande, nos cursos, onde foi mais, nas associações, na própria AGB, uma mudança na AGB, uma maior participação dos estudantes. Então, aquele marco da geografia crítica, né, foi esse encontro em Fortaleza. Eu era estudante, já estava na metade, não estava 78, eu termino no final de 79, né? Então, eu já estava no penúltimo ano da geografia, e aí você via aqueles grandes geógrafos que depois, Milton Santos voltando da Europa, todo com aquele paletó branco, aquela camisa vermelha, aquele negro chamando a atenção lá pelo campus do PC, andando para a cantina da matemática, então a gente ficava muito admirada, ainda não sabia a importância tão grande do Milton Santos, porque inclusive não tinha ainda ainda não tinha lido nenhum livro dele, nenhum artigo nesse momento, mas já sabia que ele era uma estrela, né, que estava em plena ascensão. Mas tinha outros geógrafos mais jovens, que eram estudantes, que participavam, como Rui Moreira, Carlos Walter, né? Aqui em Fortaleza foi em papel do Zé Borzacchiello da Silva, professor Zé da Silva, o Zé da Silva, Luiz Cruz, professor Marcos, Zenilde, né? Coelho, todos eles participaram da organização do evento que foi em Fortaleza, e teve a organização do Departamento de Geografia e da SUDEC, que deu origem depois à SEMAS, a FUNSEM, que era a Superintendência de Desenvolvimento do Estado de Ceará, com também o apoio do IBGE. Então, esses geógrafos cearenses tiveram um papel importante na organização desse evento, né, e que depois também na divulgação da geografia crítica. E, professora, assim que a senhora terminou a graduação, estava nesse momento de transição, e a senhora já entrou como professora da UFC? A senhora foi lecionar na UFC? Foi. Quando eu entrei no curso de geografia, acho que o curso de geografia estava em crise, tinha poucos alunos, né? Então, eu entrei, depois é que começou a se formar mais gente. E logo que eu entrei, eu tinha entrado também, antes de eu entrar como professora, o professor Zé Borzacchiello da Silva e a professora Zenilde, tanto que eu fui aluna deles dois, tanto do Borzacchiello, Geografia Regional da América Latina, a Zenilde com Regional, a Salete com Urbana, como é que foi? Métodos e Técnica, então várias disciplinas, eu fiz Indústria com a Salete, e aí a Zenilde saiu para fazer o doutorado na França, e abriu a seleção para professor substituto. Aí foi que eu entrei, que na época chamava colaborador. Foi nesse momento que eu passei a ser professora substituta. Assim, logo que tinha terminado o curso, já fui ser professora substituta. Até achava assim, na hora, nem fiquei meio insegura, as pessoas, não, você vai, se candidate. E eu me candidatei e entrei, professora substituta, estou lá até hoje, né, cumprindo esta missão. E, professora, depois que a senhora entrou como professora do UFC, a senhora foi para o mestrado, não foi? Alguns anos depois. Foi. A USP era a grande referência da época, naquele período, para a geografia? Exatamente. Na USP, quase todos os nossos professores estudaram na USP, né? Que fizeram mestrado na USP. Então, você tinha o professor Marcos, né, foi orientando lá, do Absábia, na USP, a professora Zenilde, a professora Selma, Albanita, que mais? A Tessia. Então, vários professores do departamento fizeram o mestrado na USP, né? E era quase assim. E na época, o Zé da Silva fazia, o Zé Borzacchiello da Silva, ele fazia o doutorado lá na USP. E, quando apareceu a oportunidade, o departamento me liberou para fazer o mestrado, né? Fez os contatos com os professores de lá, para que eu fizesse a seleção. Então, eu entrei no mestrado já nessa perspectiva de estudar urbano regional. E a senhora já foi com o tema de pesquisa ou desenvolveu depois que entrou lá? Quando eu me candidatei, meu projeto era um pouco sobre as redes de cidades, as transformações no urbano regional. E lá, com as disciplinas, com a discussão, o grande tema na época era a questão da habitacional, déficit habitacional, a crise da habitação, e tinha muitos
discussões nesse tema. E eu acabei me enveredando para analisar também a questão habitacional e a questão das políticas habitacionais, dos conjuntos habitacionais. Foi aí que eu fui alterando o meu projeto. A minha orientadora tomou um pouco o susto, porque ela estava interessada no outro tema, né? Hoje, talvez, mas foi bom. E por que a senhora escolheu Cidade 2000? Como é que apareceu a Cidade 2000? Pois é, então a grande discussão... Eu queria que a senhora explicasse antes para os meninos o que é a Cidade 2000, que a maioria não é de Fortaleza, né? Tá, e também certo. por que escolher. Tá certo, Cleiton. Então, o que acontece? Naquele momento, a grande discussão sobre as políticas habitacionais, a crise, o déficit habitacional, nós estávamos em plena os anos 80, né? 78 já estava na abertura política, quando ocorreu o evento aqui em Fortaleza. Nos anos 80 estava em abertura política no São Paulo, os movimentos, formação do PT, das greves, movimentos sociais no Brasil todo. E nesse contexto, uma das demandas era a questão da habitação, né? Carência habitacional, déficit habitacional, os conjuntos habitacionais construídos nas periferias distantes, onde essa população não tinha acesso à infraestrutura civil, então tinha muito questionamento sobre a forma como estava se produzindo a cidade, né? Você já começa o conceito na área da geografia crítica, né, a espaço como espaço produzido, né, pela uma sociedade de classe, um espaço desigual. E aí, com essa perspectiva, eu comecei a estudar a habitação popular, e nisso me chamou a atenção a Cidade 2000. Cidade 2000 é um conjunto, fica na zona leste de Fortaleza. E aí, meu tema da tese, da dissertação, era conjunto popular num bairro não popular. Ele ficava ali próximo do bairro Papicu, hoje é bem pertinho, dá para ir a pé para o shopping Rio Mar, Papicu, fica perto do o bairro de Lourdes, que é o bairro onde a elite econômica do Ceará tem suas mansões, né, um bairro de mansão, um bairro todo fechado, né, controlado, vigiado. Então, a Cidade 2000 foi construída nesse bairro. Mas aí eu fui, já com essa perspectiva de um bairro popular, como um conjunto popular num bairro de elite, eu comecei a entender, mas por quê? Como é que se explica a localização desse bairro? Né? Será que quando foi construído o conjunto, o bairro já era de elite? E aí eu fui tratando, uma das hipóteses era que o conjunto foi um papel importante no direcionamento da expansão da cidade. Porque na época, nos anos 70, só tinha dois grandes equipamentos, que era a cervejaria Astra, né, que depois virou Brahma, e que hoje deu lugar ao Shopping Rio Mar, Papicu, e o Hospital Geral, que também ninguém conseguia entender como um hospital público foi localizado numa área distante. E aí começa a discussão sobre a expansão urbana de Fortaleza, o papel dos agentes produtores do espaço, as políticas públicas, as políticas habitacionais, como o Estado, através de investimentos em conjuntos habitacionais, financiamentos em conjuntos habitacionais, e também com infraestrutura, rede de água, rede de esgoto, a Avenida Santos Dumont, que já foi construída depois do conjunto, em 76. Então, vocês vão vendo as transformações e o papel do poder público, né, organizando espaço. E, do outro lado, os agentes econômicos e imobiliários também tinham interesse. Então, a construção do conjunto favoreceu a implantação de infraestrutura e serviços, justificou o próprio prolongamento da Avenida Santos Dumont até a Praia do Futuro, né, que tinha uma população de 10 mil habitantes, tinha 2 mil casas ali no conjunto Cidade 2000, então tinha vários fatores que contribuíram para justificar os investimentos nessa área. E o conjunto, então, quando eu comecei a estudar o conjunto, ver o papel da expansão de Fortaleza para a Zona Leste, a incorporação daquela área que chamava o Sítio Cocó, que era da família do Antônio Diogo, hoje ainda um grande proprietário de terras em Fortaleza, de uma imobiliária, né? Então, diante dessa perspectiva, eu comecei a analisar a expansão urbana, o papel dos agentes, no auge estava as discussões do David Harvey, de Justiça Social e Cidade, onde ele tratava dos agentes produtores do espaço, né? Estava também, você vê, a preocupação não com as categorias de análise da geografia, forma, função, processo, estrutura. Então, a minha preocupação era de não fazer uma geografia descritiva, só descrevendo as formas ou as funções urbanas, e não toda a questão na formação socioespacial de Fortaleza, do Ceará, para entender a expansão e a incorporação
daquela área a malha urbana, né? E aí as estruturas aí eram o auge da geografia crítica, né? As estruturas econômicas que acabavam explicando tudo, o capitalismo era o responsável pelas transformações no espaço. Então, tudo isso foi incorporando na minha dissertação. E na pesquisa, outra questão que chamou a atenção é que a população estava nos jornais, eu fui fazer levantamentos não só de dados estatísticos, mas também dos jornais para saber os questionamentos da população. E aí a população questionava a falta de infraestrutura, de transporte, né, de escola, de segurança. Então, tudo isso foram movimentos resultado da conquista dos moradores. Aí acabei discutindo a questão dos movimentos sociais, a população pressionando por infraestrutura e serviço, e teve uns grandes invernos, que gerou a inundação de metade da cidade 2000, que foi construída numa área de baixada, né, que eu peguei fotografias de 1858, de 72, 74, fotografias aéreas, onde a gente vê onde foi localizada a cidade 2000 e o que vai explicar a grandes problemas com as chuvas foi na época do auge da Maria Luísa, 76, 78, a cidade foi toda inundada, as fossas estouraram, e os moradores ficaram revoltados, se reuniram, estava na época, né, tinha dois comitês, o PT e o PMDB, não sei se era PMDB, já, né, no conjunto, onde eles pressionavam o poder público para a solução dos problemas, né? Então, vê, de um lado, a questão urbana, a questão ambiental e os movimentos sociais. Então, eu trabalho aí essas grandes questões na minha dissertação. Sim, e nisso, a população, só concluir aqui, a população conquistou todos esses direitos, e aí que eu concluo no final, mostrando que o quê? Que a população conquistou infraestrutura e serviço, mas os proprietários de terra foram os grandes beneficiários, porque a valorização daquela área, com a implantação, com a abertura da Avenida Santos Dumont, com a drenagem da cidade de 2000, até um divisor d'água ali que passou a Santos Dumont, que foi um dos responsáveis pelo aumento das enchentes, que todas as águas foram drenadas para o Rio Cocó. Então, resolveu o problema de inundação, valorizou a área, e aí, hoje, a gente vê que é uma das áreas mais valorizadas com a especulação imobiliária. Diga. A senhora estava revelando todos esses interesses que estavam por trás da produção do espaço urbano, né? Os interesses das classes mais elevadas. Não houve nenhuma pressão ou tentativa de censurar a dissertação por revelar esses interesses que estavam por trás, ou não tinha isso? A senhora teve total liberdade para escrever? Não, ninguém nem sabia o que eu estava escrevendo. Porque a gente publica, mas eu nunca publiquei minha dissertação de mestrado. Às vezes ela é citada, mas agora que eu digitalizei, que tem divulgado, mas eu nunca publiquei a dissertação. E eu quero também destacar o papel da minha... que eu voltei do mestrado de São Paulo, me envolvi com a GB e participei, e essa participação da GB me ajudou muito a compreender essas transformações e esses movimentos sociais, os impactos que estavam ocorrendo, e isso fez com que eu contribuísse nos debates de Fortaleza, nas discussões dos movimentos, a gente dava muita assessoria aos movimentos sociais naqueles anos 80, né? Então não teve essa pressão e ninguém nem viu, nem eles souberam, né, os movimentos, ninguém sabe, foi secreto. Talvez. Era algo novo, né? Não era avisado. A gente nem tinha nós nem tínhamos esse hábito também de divulgar, de produzir, de publicar. Esse era talvez o diferencial do que tem hoje, né? Hoje, por exemplo, hoje a gente tinha naquele tempo a gente tinha um papel muito grande dos movimentos sociais. Hoje nós trabalhamos muito na universidade, como você diz, é sobrecarga de trabalho, tem pesquisa, ensino e extensão. Eu brincava que naquele tempo a gente tinha um bico na UFC e dedicação exclusiva na AGB, que era a Associação de Jovens, que a gente militava em defesa dos interesses da cidade, do Estado, defesa do meio ambiente. Então, foi um período muito rico para nós todos da geografia aqui do Ceará, os anos 80, né? Foi um marco nas mudanças e na valorização do profissional do geógrafo, na ampliação do mercado de trabalho e foi o maior respeito que a gente conquistou lugares em vários conselhos de urbano e meio ambiente de Fortaleza e do Ceará. E, professora, vocês naquela época estavam fazendo uma nova leitura do espaço urbano fortalezense a partir de uma perspectiva crítica, né? Das referências
nacionais, eu gostaria que a senhora falasse um pouco daquele período, e se tinha referência local, quais eram as referências principais sobre o espaço urbano cearense? Naquela época, vocês tiveram que produzir muita coisa nova daquele período. Não, claro que tinha algumas pesquisas, né? Eu acho que nós inovamos em algumas coisas, mas tinha algumas dissertações de mestrado que tinham sido feitas nas ciências sociais. Eu me lembro da Elizabeth, que era Fiuza, que ela trabalhou com teorias econômicas, mas aí as dissertações às vezes ficavam muito teórico de um lado e o empírico do outro, né? Tinha a tese do professor Zé da Silva sobre os movimentos sociais urbanos, tinha as pesquisas da professora Salete sobre o intraurbano, né, que ela fez a trabalho de campo de geografia, na época do Congresso de Geografia Urbana, Congresso do Encontro Nacional de Geógrafos, de 78, então tem um trabalho da Salete que é uma referência, que ela vai destrinchar toda essa organização do espaço de Fortaleza no final dos anos 70, né? Então tinha Salete, tinha quem mais de Fortaleza? Tinha um professor Liberal de Castro, né, que também tinha vários estudos sobre a cidade, tinha outros trabalhos também que eu não estou aqui me lembrando. Nacionalmente também tinha os estudos do Roberto Lobato Correia, Milton Santos, né? Tinha, no caso, como eu falei, o David Harvard, né, que estava assim, era uma referência, Justiça Social e Cidade, que era um dos livros que nós líamos, né, como sendo referência para tratar os agentes produtores do espaço. Então, tinham várias referências que nos ajudaram a compreender, né, e também contribuir nessa interpretação sobre essas transformações em Fortaleza, na região metropolitana, no Ceará. E sobre a experiência na USP, como foi? Com quem a senhora conviveu? Quais os cursos a senhora fez? Né? Quais foram os cursos importantes para a elaboração da dissertação naquele período? Na USP foi um período também muito bom, né? Nós chegamos, eu e meia matutinha, chegando daqui do Ceará, do Nordeste, agrupamos com alguns, ficamos 4 grandes amigas, ficamos lá, a partir dessa convivência no curso de mestrado da USP, né? Tinha a Beatriz Ribeiro Soares, que é professora de Uberlândia, grande amiga, né, ainda hoje, né, que participou de concurso no departamento de banca de orientando o meu. Ela hoje é especialista em cidades médias, também trabalhou com habitação e expansão urbana em Uberlândia, né? Hoje foi uma das fundadoras do Recime, né, com a Encarnação Expósito. Tem também e tinha duas orientandas, nós éramos orientando da Inês Gerais, minha orientadora, que trabalhou com a metropolização, também uma grande referência, e tinha 2 orientandas do Ariovaldo Belindo, que a gente fez disciplina de geografia agrária com ele, né, tem o auge da geografia crítica, né, e a questão da renda da terra, a discussão sobre os camponeses, os movimentos sociais. Tinha a Virginia Ex, né, que depois ela fez mestrado, era uma camponesa, ela vinha do campo, trabalhou com a produção de fumo com o pai dele, que era pequeno produtor, e acabou estudando a questão da fumicultura no Rio Grande do Sul. Né? Estudou depois, como era de origem alemã, acabou fazendo um doutorado sobre Leo Weiber, né? Teve, inclusive, bolsa sanduíche na Alemanha. E a Miriam Lourenção, essa fez uma das primeiras dissertações sobre renda da terra urbana, também orientada pelo Ariovaldo Bellini. Então, são essas grandes amigas. Contemporâneo dessa época, também tinha um professor Vezentini, que fazia doutorado, nos foi apresentado pelo Zé Borzacchiello, né, autor de livro didático, né, também autor da Brasília, capital da geopolítica. Tinha o Diamantino Pereira, o Douglas Santos, que depois foram autores de livro didático, também muitos amigos que frequentavam nosso apartamento, que eu morei com a Beatriz lá em Santa Cecília, em São Paulo. Então, era um local que a gente reunia esses amigos, né? Nós éramos ricas, porque éramos professores universitários com bolsa, e nossos colegas só tinham a bolsa. E aí a gente fazia almoço, reuniões, festas, que era um local de encontro que foi muito rico a nossa convivência nesse período, né? Como professor, nós tivemos, além da Inês, né, com a questão da metropolização, o Ariovaldo, também com a questão da agrária, teve também a Liliana Laganá. Interessante que essa professora depois mudou para o curso de letras, ela fez doutorado em letras, e hoje seria uma mestra na geografia cultural, da literatura, né, que ela é um dos temas que ela trabalha.
Nós fizemos também curso com a Rosa Esté sobre população. E, fora da geografia, nós estudamos com o Lúcio Kovarik, né, a questão da... professora de Ciências Sociais, e a Eva Blay, né? A Eva Blay com a história oral, né? A primeira vez que eu fui estudar, a compreender a metodologia da história oral, e o Lúcio Kovarik, né? Que trabalhou com a questão urbana também. E nesses discursos a gente teve alguns colegas, até alguns ficaram famosos, como o Eder Sader, né? Que escreveu Quando os Novos Sujeitos Entram em Cena. Ele tinha sido preso político, tinha sido exilado, tinha voltado para o Brasil, estava terminando o doutorado. A Ana Clara Torres Ribeiro, lá do IPU, que vinha toda semana do Rio para assistir os cursos desses professores. Tinha também, quem mais? O Scarlato, que depois foi professor da geografia, então teve muitos amigos. Então, e o mais famoso meu foi o professor Pasquale Petroni, meu orientador. Ele disse: não deixe de assistir, é o último curso. Então, uma referência na história da colonização europeia no Brasil, e nós fizemos, essa turma toda fez essa última disciplina que ele ofereceu no curso, na pós-graduação da USP. Fala um pouquinho de quem estava na banca. O Milton Santos estava na banca, né? O que eles falaram para a senhora? O que a senhora aprendeu a partir das falas dele? Como foi a avaliação? Aprendi a falar menos e ser mais comportada, né? Porque não falar tudo o que pensa. É bom para os seus alunos também aprenderem. Não, na época da defesa, minha orientadora queria colocar o Milton Santos, e eu, de jeito nenhum, uma estrela dessa, eu não vou ter coragem de participar da banca. Indique alguém novo. Eu disse: se você é louca colocar um recém-doutor na sua banca, eles vão querer aparecer e vão querer só procurar os defeitos da sua dissertação. Aí ela ficou me mostrando como é importante saber escolher os orientandos e buscar também alguém que tenha um pensamento semelhante à sua linha de pesquisa do seu orientador. Aí, nisso, ela tinha até sugerido o Roberto Lobato Corrêa, que ele tinha dado um curso, uma disciplina de especialização aqui em Fortaleza, mas ele não pôde, na época, ele não tinha doutorado, né? E aí foi indicado o Maurício de Abreu, que eu não conhecia, e o Milton Santos, né? E aí, quando eu cheguei na hora da defesa, eu lá toda nervosa, assim, né, insegura, né, na hora da defesa, você fica sempre com aquelas estrelas, né? O Maurício nem sabia que era estrela, só depois. É assim que eu ia chegando, ainda reclamei: isso é hora, Inês, atrasada, bati assim no relógio. Aí já fui, o Milton Santos já fez cara feia para mim, que ela chegou bem uma hora atrasada para a defesa. Eles tinham almoçar no restaurante do campus da USP, né? E aí o Maurício foi brincando, dizendo: eu adorei sua dissertação, você trabalhou com a geografia tradicional, com a geografia crítica, com a geografia da percepção. Aí disse: pô, já fiz tudo isso, eu nem pensei. Aí eu disse brincando: deixa para dizer isso na hora da defesa, né? Eles foram os dois que... Aí, na hora da defesa, eles fizeram as arguição, levantaram questões, e aí o Milton Santos fez umas questões assim, muito pontuais. E eu fiz a maior bobagem. O professor estava com tanto medo do senhor, eu pensei que o senhor fosse questionar o método, não sei o que, é ingenuidade de estudante. E aí o senhor fez essas questões, ele disse: isso não são detalhes, são questões importantes. Me deu um carão, e já isso contribuiu para baixar a minha nota na hora da defesa. O Maurício foi ótimo, ele só não fez nenhuma questão, só fez passeou pela história do pensamento geográfico, mostrando como é que eu tinha trabalhado, aproveitado tudo de bom que tinha na geografia tradicional, na geografia quantitativa, na geografia crítica, destacou o trabalho de campo, as entrevistas, né, os jornais. Então, foi muito bom para minha autoestima, né, apesar deles terem... que o Milton Santos baixou minha nota para 9, eu acabei ficando com 9,5 na nota final. Mas aí foi a parte que eu também conheci o professor Maurício de Abreu, que para mim é uma grande referência na geografia histórica. Depois que eu entrei na área da geografia histórica, ele sempre me estimulou, dizendo que na época era ele e o Pedro Vasconcelos, os representantes da geografia histórica, principalmente aqui no Nordeste. Aí ele sempre me estimulou, sempre... foi realmente uma grande perda para a geografia brasileira a morte tão cedo do professor Maurício de Abreu. Mas foi isso a história da minha passagem na USP e essa defesa com esse comportamento que não deveria ter tido, né, naquele momento.
Ingenuidade, aprendam. E, professora, e no seu retorno à Fortaleza, o envolvimento com os movimentos sociais, nesse contexto, era um contexto que a senhora disse que era muito efervescente dentro da geografia nacional, mas também dentro de Fortaleza, né, a gestão da Maria Luísa, estava vendo a abertura política. Quais eram as principais lutas daquele período, tanto do ponto de vista ambiental, como do ponto de vista do direito à cidade? Quais eram as pautas dos movimentos sociais naquele período? Pois é, eu era uma revolucionária. Às vezes os alunos, as professoras estão muito paradas, conservadoras, você não sabe que eu já trabalhei tudo que eu tinha que... Minha participação eu já dei na década de 80. Agora vocês jovens é que têm que entrar e defender os interesses da sociedade, da cidade, do urbano. Mas quando eu voltei do mestrado, foi no momento que a AGB Fortaleza se reestruturou, o professor José Borzaquielo da Silva assumiu a diretoria, né? Então, foi uma escola, a AGB foi uma escola para os geógrafos daquele momento. E nisso, toda sexta-feira, o dia choveu, fazia sol, estávamos todos lá na APO, na reunião, né, com os estudantes, com alguns professores, colegas estudantes da UES, da UFC, né, discutindo a cidade, propondo, discutindo um boletim, os temas do seminário. Então, tinha uma participação muito intensa. E nisso, em cada uma das reuniões, cada um dizia o que pensava, propunha, justificava os temas. Então, era uma escola, como disse, que isso ajudou muito na minha formação, né? Outra coisa importante também da AGB era a nossa participação nos movimentos sociais. Então, era o auge da abertura política. Vamos falar um pouco o que é a AGB para os meninos, porque talvez eles não saibam ainda, porque não tem atuação da AGB lá no Iguatu ainda, né? Tá certo. Pois é. Pena que a AGB não esteja tão dinâmica como foi nos anos 60. Então, a AGB é a Associação de Geógrafos Brasileiros, ela foi criada em 1934 pelo Orlando Valverde, Caio Prado Júnior, alguns geógrafos ali, junto Rio de Janeiro, o Orlando Valverde, Caio Prado Júnior em São Paulo, né, e outros, Caio Prado era formado em História e Geografia. Então, foi desde essa época da criação do curso de Geografia da USP que vai criada a AGB, que tinha encontros a cada 2 anos, onde eram uma AGB muito diferente de hoje. Os professores iam em equipe, chegavam na cidade, faziam uma grande pesquisa, levantavam e depois publicavam esse trabalho e era apresentado nesse encontro, né? Então, isso caracterizava a AGB, mas era uma AGB onde dominava os professores, né? Pesquisadores, não tinha muito espaço para aluno. O aluno estava lá para aprender, conhecer, né? Não era ainda o aluno ativo, decidindo o destino da associação. E nisso, a associação cresceu, se desenvolveu, destacou-se nacionalmente pelas suas atividades, pelas suas pesquisas, pelos seus encontros nacionais. Em 78, como disse, ocorreu um encontro em Fortaleza, né, e que era o auge da abertura política, né, no começo da abertura política, e foi um espaço também para se questionar a estrutura da AGB, essa hierarquia dos professores e os estudantes revoltados lá tomaram o poder, como se diz, e foi uma mudança na estrutura da Associação dos Geógrafos e também uma maior participação dos estudantes. E, nesse momento, como diz o Milton Santos, chega a Fortaleza, chega outros geógrafos, eram os exilados políticos voltando, e a geografia passa a ser dominada pela geografia crítica. Teve um lado muito positivo, que é essa mudança na geografia, mas também, como ela ficou muito geografia crítica e geografia ambiental, os geógrafos físicos se sentiram meio assim, órfãos, né? E acabaram criando outras associações de eventos de geografia, geomorfologia do terciário, climatologia, e depois a geografia humana também criou geografia agrária, geografia urbana, então vários simpósios foram criados, né, a partir dessa GB, que ela cresceu tanto que acabou favorecendo o surgimento de outros eventos, né? Então, essa era a GB, e a GB, a partir de 78, ela passa a ter um papel maior nas discussões da cidade, do país, tomar posições, questionar o que estava sendo feito. No caso de Fortaleza, depois do encontro de 78, foi reestruturada a GB, papel do professor Luiz Cruz, depois do professor José Borzaquielo da Silva, que assume a diretoria, onde vão entrar aqueles jovens geógrafos entusiasmados na UES, um papel muito importante, Pedro Capibaribe, Fontinelli, o Dantas, o Paulo Ramos, né, que todos participaram da diretoria,
Também, depois a professora Cláudia Grangeiro, Isorlana Caracrisma, Marta Júnior, né, não sei, tem vários, a Zilda, nossa colega Zilda querida, que estava sempre presente, atuando, e muitos outros jovens. Na geografia da UFC tinha a professora Wanda Claudine Sachs, que vai ser uma grande referência na questão ambiental nos anos 80, né, hoje, mas naqueles anos 80, foi um marco. E também a professora Maria Geralda, que foi também uma diretora da GB. Então, teve esse papel importante na GB, que aí eu trato essa GB sobre 3 papéis importantes na GB, para vocês entenderem. Na parte do ensino, né? Eu estava até terminando o mestrado em 86, e na época o professor Zé Bossac da Silva, junto com a história, né, a Simone Souza, Adelaide, eles fizeram todo um movimento para pressionar o governo do Estado a introduzir a geografia e a história do Ceará nos currículos. Então, eles fizeram uma proposta de currículo para a geografia do Ceará e história, e eu me lembro que eu tive que passar o semestre de 1986 viajando pelo interior do Ceará com outro professor da história, divulgando essa proposta. Isso foi um fato importante, que ainda hoje nós estamos aqui discutindo geografia do Ceará, e foi um papel da GB propondo, discutindo, inserindo esse conteúdo nas disciplinas do ensino fundamental e médio. Então, esse foi um papel importante. No setor profissional também, teve o geógrafo profissional, quase não tinha mercado de trabalho para o geógrafo. Então, foi a luta para o piso salarial, 8,5 salário mínimo, acho que ninguém ganha mais isso, né? O piso salarial, participação do CREA, então tinha os geógrafos bacharéis, que era o Fantinelli, o Paulo Ramos, o Pedro, né, que trabalhavam com essa geografia, né? Então teve esse papel, que isso contribuiu para o reconhecimento da GB. Mas a atuação da GB nos movimentos sociais urbanos é um marco, não só contribuiu para o reconhecimento de geógrafo na sociedade, no setor político, na política, na economia, em todos os setores, mas também contribuiu para que aumentasse o mercado de trabalho para os jovens. Então, esse reconhecimento permitiu que os jovens fossem chamados à GB para vários conselhos, Conselho Estadual do Meio Ambiente, Conselho de Desenvolvimento Urbano. Na Maria Luísa, eu me lembro que eu fui conselheira nessa época. Depois foi criada a CPPD, que é acompanhamento do plano diretor. Conselho, hoje sou representante do Conselho do Patrimônio Histórico pelo Instituto, mas lá tem um representante da Geografia. Então, foram vários conselhos, e esses muitos criados pós a Constituição de 1988, que exigiu a participação da sociedade. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E aí você ia perguntar sobre... sim, e aí... Diga, as lutas... Diga, eu pensei das lutas da geografia, mas vai lá. A senhora quer concluir? Porque aí eu vou passar por uma pergunta que os meninos fizeram no chat, mas a senhora pode concluir. Então, sobre a questão das lutas que a geografia cearense e a GB participou, você não pode esquecer a APA do Pacuti, a APA do Cocó, foi importante o nosso envolvimento desses movimentos ambientais nos anos 80. Então, a conquista do primeiro parque do Cocó, aquele da Dail Barreto, né, que hoje faz parte ali, a gente era ainda era da sociedade, da SOCEMA, Sociedade Cearense do Meio Ambiente, depois com a GB também, né, aquele parque foi de 79 ou 80, uma coisa assim. Mas, os movimentos, né, o SOS Lagoa, o SOS Pacuti, o SOS Cocó, então tem vários, a participação na discussão do plano diretor. O COEM, eu me lembro que eu passei um semestre, toda tarde eu ia para o Conselho, para a Assembleia Legislativa, tinha um assessor, que hoje é uma pessoa importante, o Sérgio Leitão, que era advogado da Diocese, que ele me acompanhava, e ele elaborou toda a proposta da criação da legislação do Conselho Estadual do Meio Ambiente, que nós, junto lá com o doutor Renato Aragão, e na época o líder do governo é o Ciro Gomes, que a gente ficou discutindo, propondo. Eu me lembro que uma vez o Ciro disse, não se preocupe, agora estamos no governo, um governo que é preocupado com o povo, não precisamos da lei. Não, nós queremos uma lei que sirva para esse governo, que tem essa preocupação com o meio ambiente, mas queremos uma lei que, quando o governo mudar, ela continue válida, que a gente possa cobrar do poder público. Então, foi assim, era um movimento. Então, eu fui a primeira representante da AGB no COEMA, né, junto com Marília Brandão, da Biologia, João Alfredo, da OAB. Então, a gente teve uma participação muito intensa
muitas brigas no COEMA, que nós participamos, que a GB participou, que tem um papel muito importante. Se a gente pegar a história do COEMA, essa fase antes da GB ser excluída, tem um papel muito importante para as nossas lutas, né? Um dia desse encontrei o Jader dizendo que lembrava de um membro antigo, me lembro da professora Clélia Lustosa, Marília Brandão, que faziam a maior confusão aqui no Conselho, mas eles... E aí, o pior que nessa época, na segunda fase, que eu já representava o UFC, meus colegas ficavam cobrando, você votou nisso, eu disse, rapaz, agora eu sou representante da UFC, eu não posso votar nada só porque eu quero, o que eu penso, não. Qualquer votação que eu tiver, eu sou como professor ou técnico, eu vou lá, pergunto aos meus colegas, me fundamento, porque eu não posso votar só porque eu sou contra ou a favor de determinado projeto, não. Então, nós temos que ter muito cuidado, pode achar que eu sou conservadora, que eu estou de direita, mas a gente tem que pensar, e foi uma das brigas lá na criação, na aprovação daquele projeto, era Costa Oeste, na época. Sim, a gente falou muito sobre o Pirambu, sobre a Costa Oeste. Pois é, na época que foi votado, tinha um grupo ligado a Maria Luísa, que eles eram contra totalmente, e aí vinham os moradores de lá, que era outro grupo que defendia, eu disse, rapaz, como é que a gente vai votar? Tem um representante, a Célia, que era um paulista, que falava em nome de contra a Costa Oeste, e tinha os moradores que queriam que a ambulância passasse pelas ruas, que não sei o quê, e o outro dizia, não, isso é só eu levar a expulsão branca, é para a polícia passar. Então, era um conflito que a gente tinha que tomar, nós como conselheiros, tínhamos que tomar uma posição e ver que lado você vai votar, quem é que vai fazer ajudar nessas decisões, vão ser contra a avenida só porque é do governo, é do Estado, ela vai expulsar, vai haver uma expulsão branca. Então, foi um conflito que eu acabei ficando, às vezes, sofri crítica de umas colegas, porque achou que eu não podia votar a favor da avenida. Pronto. Tem duas perguntas aqui no chat. O Moisés, ele perguntou com relação ao início da sua carreira, né, e agora quais são as dificuldades que a senhora pode comparar, se está mais fácil fazer geografia, mais difícil pesquisar em geografia urbana. E o Jonas, ele tem uma curiosidade, ele falou assim que a geografia que ele estudou, ele é aluno lá do IFCE Iguatu, e ele vem de um município chamado Irapuã Lima. Irapuã Pinheiro. E aí, ele disse que a geografia que ele estudou lá na sala de aula dele foi ainda uma geografia tradicional, aquela de memorizar. E ele está perguntando se essa adesão da geografia crítica, uma geografia que vai além da mera descrição, né, demorou dentro da geografia. Ele fez essa pergunta, se a adesão desse novo referencial da geografia demorou, inclusive a chegar nas escolas também, né, na formação dos professores. Demorou e muito, né? E aqui está o papel da GB, foi esse debate nas escolas. Então, a gente teve um papel muito importante discutindo no próprio departamento de geografia, em todos os lugares, essa adesão e demonstrar que a geografia não era essa decoreba, né? As capitais. Então, isso, às vezes, as pessoas parecem que querem dizer que continua tudo do mesmo jeito. Não continua, mudou muitas coisas, né? Quando eu vejo os alunos que entram no primeiro semestre, já dei aula no primeiro semestre, ficava admirada com o conhecimento e a visão dele de geografia. Não podia mais dizer que na geografia que estão dando nas escolas públicas, nas escolas privadas, continua essa geografia tradicional. Eu não acredito. Pode ser que lá no distrito de Irapuã, Pinheiro ainda tenha algum... E pode ser que no resto do Brasil ainda permaneça alguns geógrafos que continuem tratando essa geografia tradicional, mas os próprios livros didáticos, houve uma mudança muito grande nos livros didáticos. Se você usar o livro didático, já tem uma visão diferente, não tem mais essa geografia tão tradicional. Pode até usar o livro didático para fazer esse decoreba. Mas isso foi se modificando a partir da GB, dos seminários que a gente tinha, os encontros, tinha aquelas brigas enormes, os alunos aproveitavam para falar mal dos professores, e tinha muitos professores da UFC, então os alunos da UES resolviam falar mal dos cursos de geografia da UES. A gente dizia, ei, aqui não é lugar de fazer crítica, né? Vocês podem falar mal da UFC, da UES, mas estamos discutindo aqui a geografia cearense, não é dessa forma, colocando um departamento contra o outro, que nós vamos avançar na geografia, não. Então, em todos os departamentos tem professores sérios, comprometidos com essa geografia, não adianta tentar fazer esse jogo de colocar uns professores contra o outro. Então, a gente tinha muito cuidado nos eventos da geografia
organizado pela GB. O que a gente vê hoje, essa geografia, hoje realmente há uma mudança muito grande. E você pode ver assim, o que a gente vai encontrar? As pessoas falam das escolas públicas, eu acho que as escolas públicas elas estão muito melhores do que já foram, né? E que tem um quadro de professores que a gente tem que valorizar, não ficar só buscando o negativo. Isso justifica, o SUS não presta, acaba o SUS. As escolas públicas não prestam, acaba as escolas públicas. As escolas públicas têm ótimas, estão sendo reconhecidas pela qualidade. E só lembrar que a maior parte dos nossos alunos são professores das escolas públicas, com mestrado, doutorado, que foram formados com compromisso, né? O que é esse evento? O que é o curso de Geografia de Iguatu, se não o compromisso dos professores de lá, que foram, como o Cleito, nosso aluno, né? E que tem esse compromisso, que foi essa nossa preocupação, formar pessoas, não é só formar para o mercado de trabalho, mas também para o mercado de trabalho, não podemos esquecer, mas pessoas comprometidas com a formação de novos profissionais, com a formação de comprometimento nos órgãos que eles estão exercendo, né? Hoje eu vi lá o Leonardo Borralho, que tem massa na Semassa, vi lá a experiência de bombeiro, ele lá apagando fogo lá no Parque do Cocó. Então você vê o compromisso, o cara não é só chefe do setor, ele também é comprometido com a cidade, com o meio ambiente. Então isso aqui está na nossa formação, que a gente não pode esquecer. Essa foi, eu acho que a nossa grande contribuição. Tem alguns comentários. Pergunta que eu esqueci, hein? Qual era? Sobre a diferença no início da sua trajetória e agora em relação à geografia, as dificuldades. Na época, agora, por exemplo, eu fico preparando as minhas aulas, vou ali no Google, pego um monte de imagem, né? Vou ali, um autor que eu não estou lembrando, você procura ali. Então, a facilidade, a tecnologia, o meio, a informação que tem acesso, antes de tudo, gente, meu próprio doutorado, eu passei dias e dias lá no setor da hemeroteca, setor de microfilmagem da biblioteca pública, depois fui lá no jornal O Povo para xerocar aqueles microfilmes. Então, era um trabalho maior que tudo, era um trabalho muito manual, né? Os livros, os jornais que a gente pesquisava, tudo isso. Hoje você encontra esses artigos na internet, facilitou muito a vida. Vocês têm uma vida, né? Por exemplo, quem datilografou a sua dissertação de mestrado, as suas monografias de hoje é tudo no computador, né? Copiar, colar. O perigo é a gente copiar e não saber de onde levar, né? Acusações. Mas a vida está muito mais fácil para vocês. Mais fácil em algumas questões, mais difícil no nível de cobrança, né? Tem mais acesso, mas também tem que ter mais qualidade, né? Só ler alguns comentários aqui para depois a gente passar para o nosso próximo assunto. O professor Jeová comentou: a AGB foi fundamental para as atividades de campo. A geografia da UFC é uma das universidades que mais realiza atividades de campo com os alunos e com ajuda de campo e seguro de vida. Isso também foi uma conquista da AGB. A professora Isabel Lustosa dá os parabéns pela defesa da escola pública, né? A Ana Érica também está concordando. A Gi também está aqui dizendo que a aula está sendo maravilhosa. Bom, agora eu queria passar para a segunda fase, que é a fase da França, né? Como é que a senhora decidiu ir fazer o doutorado na França e também mudar a perspectiva, né? O enfoque da senhora era na geografia crítica, na geografia do espaço urbano da habitação, dos conjuntos habitacionais, e depois a senhora passou a estudar geografia médica e histórica, né? O discurso médico e higienista. Como é que foi essa transição e por que a senhora decidiu ir para a França para fazer doutorado naquela época, né? As coisas assim, não foi algo planejado, né, pensado a longo prazo, não. Eu tenho uma colega, uma amiga, muito amiga, a professora Maria Geralda de Almeida, hoje está em Goiás, professora da Federal de Goiás. Ela se inscreveu para fazer o doutorado, pós-doutorado na França com o professor Paul Claval. E na época eu estava sendo liberada da UFC para fazer o doutorado. E ela disse: por que você não vai para o Claval? Eu disse: eu não conheço, não sei contar. Não, aí ela imediatamente me ajudou, fez a carta para o Claval, que me aceitou na França. Na França é o orientador que decide o que você vai ser, né? E aí eu fui selecionada, consegui a bolsa na CAPES e acabei saindo para fazer o doutorado na França. Na época, o meu tema era assim, marcada pela geografia crítica, era a produção da saúde da doença no Ceará. Então, eu tinha trabalhado, visto que na cidade de 2000 a questão da ambiental tinha gerado várias doenças por conta das fossas que estouravam, infecções. Então, vinha a questão urbana e ambiental, estava ligado
com a questão da doença. E é com a geografia crítica, que a palavra produção, né? Claval jamais usou produção, ele usava organização do espaço. Então, a produção, a doença é um produto da sociedade capitalista. Portanto, é o capitalismo grande responsável. Então, era essa tese. Então, a saúde também, o acesso ao serviço de saúde, estava ligado por essa sua estrutura econômica e política que fazia com que a organização do espaço. Então, minha proposta era estudar essa saúde e doença no Ceará. Quando eu cheguei lá, eu comecei a fazer disciplinas. Você chega lá, fica assim meio, né, eu peguei o projeto e fazer disciplinas. Aí eu fiz geografia da saúde, aí eu achei muito assim determinista no primeiro momento, talvez pela minha visão de geografia crítica, eu não consegui nem assistir a disciplina toda. Não, isso é determinismo natural. Devo ter perdido umas grandes aulas, mas por conta desse meu preconceito. E fiz sociologia da saúde, fiz com a Madame Eslich, né, que foi orientanda do Moscovici, que trabalhava com representação, então foi aí que eu tive conhecimento das várias teorias sobre representação da saúde, né, como é que eles falavam, que ela é tratada. Teve um curso de antropologia da saúde. Na École, eu fiz uns cursos com o Bernard Lepetit na área da história, a história das cidades, né, o planejamento, como é que vai surgindo, e a questão da saúde, da doença, a questão dos problemas de saúde pública do século XIX vai aparecendo muito nas discussões. O professor Roncanholot, que é um geógrafo da geografia histórica, que também dava aula na École, trabalhava também com representação, que tudo lá, nos anos 90, né, era a discussão sobre representação. E nisso eu fui alterando o meu objeto da geografia. E o Claval também, era o professor Paul Claval, que é um grande geógrafo na geografia cultural, uma referência, acho que vai ter, agora em setembro, uma live com ele, depois a Geralda vai fazer a tradução, depois eu divulgo para vocês. Então, o Paul Claval não era adepto da geografia crítica, né, e ele, a perspectiva dele era mais da geografia cultural e histórica. E todo ano eu aprendi com o professor Paulo César da Costa Gomes, que era orientando dele lá na USP, lá na França, que todo ano ele assistiu o curso do Claval. Eu disse, mas como é que assistiu o mesmo curso? Mas não, todo ano o Claval dava um curso diferente. A história, a geografia agrária, o pensamento da geografia agrária, a geografia cultural, e eu fiquei, durante os 4 anos que eu tive lá, assisti todo ano o curso do Claval, que também foi uma grande referência para que eu mudasse o meu tema de geografia, né? Então, de um lado, as discussões da representação, a geografia histórica, as mudanças de mentalidade que a geografia tratava. E aí foi assim que eu fui, né? E outra coisa também é que eu trabalhava com geografia urbana. Eu disse, essa geografia da saúde vai me afastar da geografia urbana? Tudo que eu aprendi na geografia urbana vou perder esse capital, esse conhecimento adquirido, não vou aplicar nessa realidade. E aí eu fui alterando a partir dos cursos, das leituras, né, e das aulas também, e eu fui alterando o meu projeto. E aí acabei trabalhando com geografia urbana, voltando para a minha questão da geografia urbana, mas sem abandonar a questão da ambiental e a questão da geografia da saúde, né? E a minha questão, dizendo que, só que no século XIX, a grande discussão não era a questão ambiental, era a questão da higiene, era a questão das epidemias, das doenças que devastavam as cidades, e que gerou toda a preocupação com o planejamento urbano. Então, as teorias do século XIX, as teorias médicas, mostravam que a doença estava localizada no meio, então eram os miasmas, então tinha que higienizar, tratar a cidade, medicalizar a cidade. Aí depois a medicalização da classe trabalhadora, que também era um fator de contaminação. E nisso eu fui mudando esse meu tema e acabou a tese sendo tratada o discurso médico e o discurso médico e as teorias o discurso higienista e as práticas médicas e urbanas na Fortaleza do século XIX. Fui mostrar como o espaço urbano de Fortaleza ele se reestrutura em função desse discurso médico higienista, onde a doença era colocada no meio e, portanto, tinha que higienizar o meio, medicalizar o meio, expulsar os equipamentos insalubres, os doentes, as cadeias, os hospitais, as fábricas e também os abarracamentos dos retirantes que concentravam pessoas e eram os grandes disseminadores das doenças. Então, nisso foi que eu acabei tratando as transformações no espaço urbano
a partir do discurso médico higienista do século XIX. Né? Nisso, a minha tese inicial, que eu ia tentar provar, mas eu teve que fazer 2 teses, mas na conclusão eu cheguei a isso, que o discurso médico higienista do século XIX, ele seria hoje, que foi no século XIX, no século XX, com as crises ambientais, também surge o discurso ambiental. Então, minha tese era que havia uma transformação do discurso médico do século XIX, discurso higienista, com o discurso ambiental, e que eles também tinham muitas questões em comum. Surgiu os partidos higienistas, a questão da política, a justificar a segregação, a expulsão da população em cima do discurso higienista, e a intervenção no espaço da cidade. Hoje a gente vê o discurso ambientalista, que também é apropriado, né, pela direita, pela esquerda, que às vezes é utilizado. Não é que eu não quis dizer que o discurso ambientalista é de direita, mas às vezes se utiliza a justificativa para, algumas vezes, expulsar algumas populações. Não é essa a que a GB faz e que nós defendemos. Mas, no século XIX, vamos à higienização social. Então, tira aquela população porque está degradando, criando problemas de higiene. Hoje você pode usar esse argumento, só que hoje a questão dos movimentos sociais, as conquistas, o Estatuto da Cidade, a população pode estar numa área de risco, numa área de degradação ambiental, mas hoje a legislação garantiria que ela fosse deslocada para uma área próxima e sem os prejuízos que nos anos 70 aconteceu na época da abertura da Avenida Leste-Oeste, onde a população foi expulsa lá para Caucaia, para Jurema e para o conjunto Palmeiras, né, bem distante, longe do seu local de trabalho. Então a minha preocupação é essa, que os partidos políticos, os discursos políticos se apropriam desse discurso, se apropriam para a valorização da terra urbana, tá certo? Então, essa era uma das questões que, no final da tese, eu boto na conclusão, e uma da pessoa da banca disse, mas você só tratou isso agora no final? Isso aqui não deu tempo. Mas foi isso. Professora, a Beatriz está perguntando se a senhora consegue imaginar alguma transformação do espaço urbano a partir dessa pandemia, desse novo coronavírus agora, já que a senhora trabalha com geografia histórica, né, da saúde, será que dá para fazer algum paralelo com transformação do espaço urbano? Essa é coisa interessante. Nós temos até feito um artigo aqui, o Stódio fez um artigo com a minha colaboração, como também a minha orientanda, né, que é a questão do coronavírus. Claro, como que a gente vai ver? É como se tivesse havido um certo paralisação. Por quê? Porque no século XIX, as epidemias de varíola tinham a vacina, mas a vacina não era de qualidade, não eficiente, não atendia toda a população. Então, na seca de 1877, 79, morreu 1.000 pessoas num dia. Isso em Fortaleza, né? Quer dizer, imagine quando a gente está vendo aqui, todo dia que está morrendo 1.000 pessoas por dia no Brasil, todos os dias. Lá foi uma vez, que foi o caso da epidemia de varíola, que não tinha serviço médico, infraestrutura, a cidade, que tinha 20 mil habitantes, passou a ter 100 mil. Então, você imagina o caos que foi a cidade, mesmo com a construção dos abarracamentos, o papel dos médicos, de engenheiros que tentaram dar assistência a essa população, mas nunca com as condições como hoje, né, no coronavírus. Coronavírus também levanta a questão que a doença está onde? No século XIX era o ar, a água que tinha que circular, tudo tinha que circular, que provocava doença. E a arquitetura era marcada por grandes portas e janelas, corredores, e hoje nós estamos vendo isso. Tem que abrir as janelas, tem que desligar o ar-condicionado, tem que fazer o ar circular, impedir que o vírus passe de uma pessoa para outra. Por quê? Porque nós estamos ainda vacina, né? E as intervenções passam a ser no espaço. Então, você vai reorganizar os espaços das escolas, os espaços do trabalho, para fazer com que as pessoas fiquem distantes um do outro, porque a doença, esta específica, está no ar, né? A cólera estava na água, então vamos melhorar a qualidade da água. Os insetos, outras doenças, febre amarela, a água, mas com a água onde se acumula o Aedes aegypti. Então, você vai dizendo, a ciência tem um papel muito grande para entender a localização e propor alterações no ambiente, modo de vida, e é isso que a gente está vivendo. Como é a coronavírus, ela faz com que altere todo o nosso cotidiano. Por que nós estamos aqui à distância, participando desse debate, podendo estar aí conhecendo Iguatu, vendo a maravilha que se transformou em Iguatu, faz uns 10 anos que eu fui em Iguatu, vejo
deve ter mudado muito, conhecendo aí vocês pessoalmente. Estou aqui à distância, dando aula remota. Por quê? Porque a doença levou a coronavírus uma mudança de nosso comportamento, uma mudança nas nossas aulas, uma mudança na nossa vida, né? Enquanto não surgir a vacina, vamos ficar nessa insegurança. Professora, muitos alunos que nós temos lá se interessam pelo campo da geografia histórica. Eu acho que também isso deve ao fato de nós, em Iguatu, não termos um curso de história ainda público, né? E eles têm muito interesse em explicar a própria história do município, a história da cidade. Eu queria que a senhora falasse o que é geografia histórica, o que diferencia a geografia histórica da história enquanto ciência, a disciplina história. A senhora da geografia histórica. Então, o que é? Então, no caso, o que faz? O que é minha tese de doutorado se diferencia de uma tese de história pura? É claro que a história foi fundamental para eu entender, mas como a gente fala sempre na geografia, diferente das outras ciências sociais, que estudam, sociologia estuda as relações sociais, antropologia, cultura, a geografia vai estudar a sociedade através do espaço. Como é que a sociedade se espacializa, gera essas diferenciações espaciais em função das condições naturais, das condições econômicas, das condições políticas. Então, temos uma diferenciação socioespacial e os problemas sociais e ambientais em função da forma como essa sociedade se espacializa. Então, a minha análise é uma análise espacial. Tá? Então, vamos analisar as fortalezas do século XIX, mas não só contando os processos históricos, mas também entendendo como esses processos produziram uma cidade. E como essa cidade, essas marcas do passado, essas rugosidades, ainda hoje direcionam e congelam algumas áreas da cidade, né? Congelam de modo positivo. Então, você vai encontrar o centro da cidade, com alguns patrimônios históricos que estão lá, que revelam o nosso passado, que nós lutamos para preservar, né? Cadeia Pública, Santa Casa, o Palácio Iracema, né? O Cine São Luís. Então, são equipamentos urbanos que estão ali e que marcam a nossa história, que nos ajudam a entender por que a gente passa na Santa Casa e tem centenas de portas e janelas, por que os prédios tinham pé direito tão alto. Então, tudo isso que eu analisei na minha tese, né, e que ajuda a geografia histórica, né, que eu estou dizendo que tem que ver, alguns têm a história do pensamento geográfico e a geografia histórica. Então, a geografia histórica é essa geografia que trabalha com a questão do espaço, entendendo como esses processos históricos se espacializaram no século XIX e como hoje ainda marca o nosso modo de vida, as nossas práticas sociais e urbanas. Tá bom. Agora eu queria passar para a terceira fase, que é a do observatório e dos estudos de vulnerabilidade. Eu queria que a senhora falasse como que chegou a questão do observatório lá na UFC, dentro da geografia, da importância de se trabalhar em diálogo com outros profissionais de outras áreas da arquitetura, da economia, e também que a senhora falasse um pouco sobre os estudos de vulnerabilidade, como surgiu esse tema dentro do observatório. Então, antes de falar do observatório em si, eu acho importante falar do departamento de geografia, né, e da pós-graduação de geografia, né, porque o observatório está no departamento e no laboratório de planejamento urbano, certo? Junto, quer dizer, que hoje, no começo era só o LAPU e o laboratório da arquitetura, o LEAB. Hoje temos o Laboclima, Labocart, então tem vários laboratórios que contribuem, que participam do Observatório das Metrópoles. Então, não dá para dissociar um do outro. Então, o que a gente pode tratar aqui é o papel da pós-graduação do departamento nesses últimos anos, né? A criação da pós-graduação, as revistas do Departamento de Geografia, Mercator, revista Aqualis A1, Geosaberes. Então, tem um dinamismo muito grande do Departamento de Geografia que está ligado a todo o papel que os professores, o compromisso que os nossos professores têm com o departamento. É uma coisa que chama atenção, inclusive, na universidade. Poucos professores dedicados que se dedicam, né, e que lutam para conseguir recursos, manter o departamento em ordem. Estamos lá numa maior obra, né, comandada pelo Rubson, Adriane, Jader, Tiago, né, as custas com recursos próprios, né, porque a universidade não tem. Então, esse compromisso com a universidade, e aí você vai ver a própria preocupação com a criação do curso de especialização, questão regional e ambiental,
Depois, a participação na criação do PRODEM, o Programa de Desenvolvimento e Meio Ambiente, né? E finalmente, o programa de pós-graduação em Geografia, que hoje é nota 6, acho que é o único do Nordeste que tem nota 6, que é reconhecido nacionalmente, tanto a revista Mercato, Geossaberes, como o nosso programa de pós-graduação, e é resultado deste grupo de professores, tá? Que veste a camisa do departamento, também dos alunos, né, que tem um papel muito importante. Você foi um aluno muito ativo no nosso do APUI, na rede do observatório. Mas nós podemos ver também o papel que essa preocupação com internacionalização. Lá nos anos 90, teve o projeto CAPES Coffee Cube, né, que nós trouxemos professores de fora para os eventos, o professor Michel Rochefort, que é uma referência na geografia francesa, que deu assessoria na criação da nova divisão regional do Brasil, em 1966, as regiões polarizadas, regiões funcionais, que até hoje são referência para as regiões de influência da cidade, né? Nick Osmond e muitos outros institutos de urbanismo de Paris, o professor Paul Claval também esteve aqui, então você vai ver que essa preocupação com a formação e com a internacionalização da geografia foi importante. No caso do Observatório das Metrópoles, nós temos dois grandes eixos de pesquisa, que trabalha no intraurbano, né, e que trabalha no urbano regional, na rede urbana. Então, nas nossas pesquisas, temos desenvolvido nessas duas áreas, né? Eu tenho trabalhado nessas duas áreas, né, inclusive tem o artigo que você acha que trabalhou com os alunos, não sei, sobre cidade a metrópole, as transformações na rede urbana cearense, feito com a professora Zenide Baimamora. Também tem um texto sobre cidades médias, que a gente participa das transformações da cidade média, esse é o mais antigo, foi publicado pela Rede de Cidades Recém. Então, tem essa preocupação em entender a cidade. Não dá para entender o intraurbano sem relacionar com o regional. Fortaleza não se explica por ele mesmo. Para se entender Fortaleza, o papel do JF, recebendo pacientes do Brasil todo, a UFC, os transplantes de corações. Então, todos esses equipamentos que a gente encontra em Fortaleza é um reflexo que Fortaleza é um centro polarizador e a área de influência dele ultrapassa Fortaleza, Mossorá. Todos os professores que vão participar de bancas, que vão dar palestras, pegam o avião em Fortaleza, que é mais próximo, influência em Teresina, São Luís. Então, você vai vendo a força de Fortaleza, essa força polarizadora que organiza todo esse território. Como também a sede do DENOX, Banco do Nordeste, Governo do Estado. Então, essa força de Fortaleza a gente não pode deixar de tratar. Também no nosso grupo, no observatório, tem um grupo que trabalha com a questão do veraneio, do turismo, professor Alexandre Queiroz Pereira, Eustógio Dantas, né, que tem um grande grupo de pesquisa com várias teses, dissertações, que no último projeto do observatório teve um eixo sobre isso, né? Cartografia social com a professora Adriane Goreaebes, Jada Oliveira Santos, Jeová Mireles, né, que trabalha. E tem o professor Zé Bozacchiello tratando as velhas e novas centralidades, mostrando a importância do centro e a formação de outras centralidades, água fria, a partir dos shoppings, a partir de outros fatores, né? Então, são vários temas que trabalham. E no item sobre vulnerabilidade social e ambiental, além das minhas pesquisas, tenho também a professora Elisa, do professor Jada, com a contribuição também do professor Eustógio e professor Alexandre, né? A discussão sobre vulnerabilidade vem a partir do primeiro projeto do observatório que nós participamos, que deu origem ao livro Como Anda a Cidade, Como Anda a Fortaleza, que foi publicado em 2009. A partir daí, eu fiquei responsável para discutir sobre os arranjos familiares, e mostrei que, na minha questão, como os arranjos familiares eram um dos elementos para explicar a vulnerabilidade da população. Famílias comandadas por mulheres, adolescentes, idosos, famílias estendidas. Então, vários fatores foram explicar essa vulnerabilidade social, que não era... E aí eu fui relacionando com a questão da habitação, o tamanho da habitação, o número de pessoas por cômodo, que é um elemento também que caracteriza a vulnerabilidade, as características rede, acesso a esgoto, água, a qualidade das escolas, o nível educacional do chefe de família, todos esses elementos nós utilizamos, tratamos para discutir a vulnerabilidade social, né? Junto com, não esquecer, a elaboração do índice de vulnerabilidade social com
dados de 2000, né, foi feito com a Sara Vieira, né, Sara Rosa Vieira, que é do LEAB, do Laboratório de Urbanismo, certo? E nós também, né, e a partir daí a questão da educação, né, então a partir daí nós elaboramos o primeiro livro sobre vulnerabilidade socioambiental em Fortaleza, com a participação da Elisa, do professor Estógio, né, a Elisa é uma grande especialista em questão da vulnerabilidade socioambiental, estudiosa dos eventos extremos, das doenças, então é uma maior especialista no assunto em Fortaleza, participa de redes nacionais, tá certo? E nós publicamos 2 livros, né, sobre essa temática, o outro foi já resultado de uma pesquisa feita para um projeto junto com a Câmara dos Vereadores, né, sobre o Pacto de Fortaleza, que nós ficamos responsáveis sobre vulnerabilidade e qualidade de vida em Fortaleza, eu, Eustógio e a professora Elisa, né, então esse foi o resultado. Então, a partir daí eu acabei orientando algumas dissertações de mestrado e doutorado. Raquel Vieira, ela fez sobre a vulnerabilidade em Fortaleza a partir dos dados de 2010, com os índices de vulnerabilidade. O Alexandre Coelho tratou da vulnerabilidade em Caucaia, né? E 2 orientandos meus de Roraima estudaram a questão da vulnerabilidade e a dengue em Osvar Mussato, em Roraima, né? E a Janaíne Botarim, ela estudou a questão da vulnerabilidade e a violência contra os jovens infratores. Então, a discussão da vulnerabilidade está relacionada a vários fatores, a violência, a questão ambiental, a socioambiental, né, que são temas que a geografia tem desenvolvido muito, né? Também não podemos esquecer o papel da questão da habitação, né, que é uma pesquisa realizada principalmente pelo Laboratório de Estudos Habitacionais coordenado pelo professor Renato Pequeno, né, que tem um papel muito importante, principalmente na questão além da pesquisa, que eles realizam várias publicações, os projetos de extensão que ele tem desenvolvido junto com a Valéria, né, uma advogada que tem participado, acompanhou todos os problemas que foi nas comunidades de Fortaleza, do impacto da coronavírus nessa sociedade, inclusive criando projetos de apoio, de assistência. Então, essa foi a questão, né? Além desses projetos, não esquecer que o Departamento de Geografia não é só o Observatório das Metrópoles. Vamos destacar o papel da geografia cultural e do patrimônio, com o professor Christian Denis, né, que tem estudado o patrimônio, a geografia das religiões, o patrimônio histórico, e o professor Tiago Vieira, que tem estudado a geografia e literatura. Então, nós temos aqui um grupo grande estudando o trabalho. Professora, quando eu estava elaborando as aulas, principalmente da primeira semana, que eu tratei da formação da rede urbana, os primeiros núcleos urbanos, eu vi muita citação de trabalhos do Instituto Histórico e Geográfico do Ceará. E a senhora foi eleita, né, para o Instituto Histórico e Geográfico como membro permanente em 2008, não foi isso? Foi em 2008? Foi, exatamente. E aí eu queria que a senhora falasse da importância do Instituto Histórico e Geográfico, de ter representantes geógrafos lá, também o que é o Instituto Histórico e Geográfico, né, qual a função social dele para a sociedade cearense. Instituto Histórico, eu sempre levo o carão lá do professor Liberal de Castro. Instituto Histórico, Geográfico e Antropológico, tracinho, Instituto do Ceará. Esse é a instituição mais antiga de Fortaleza, foi fundada por Paulino Nogueira, a participação de vários historiadores e geógrafos, na época, nós nem sabia esse nome de historiador e geógrafo, começou com 20 sócios, né, e que depois foi ampliando, hoje somos 40. E teve um papel importante que foi sistematizar e organizar esse conhecimento da história, geografia do Ceará e da antropologia também, né, com Tomás Pompeu Sobrinho. Então, a sua revista no Brasil nunca teve um ano, sempre foi publicada desde a sua fundação, 1890, não sei quanto é mais, será? Eu sou uma geógrafa que sempre esqueço a data. E 130 e tantos anos já que essa revista é publicada anualmente, né? Nunca houve uma falha, que é uma referência nacional, e que, a partir daí, muitos pesquisadores vão em busca de artigos, e de recuperar um pouco a história e a geografia do Ceará a partir desses artigos. O Zé Leonardo Rodrigues, que faz a apresentação de um livro, do índice anotado das revistas do Instituto do Ceará, ele fala na apresentação que o Ceará era a província mais estudada do século XIX. Né? Tinha, de um lado,
o Barão de Student, né, que ele sistematiza, publica uma geografia do Ceará, que eu fiz a apresentação para o Instituto, né? Também tem um livro, os documentos, ele sai coletando documento, pagava pessoas na Europa, em Portugal, na Inglaterra, para levantar dados, não tinha xerox naquela época, e é engraçado que os documentos têm assinado pelo secretário, assim, de acordo com o original, sabe? Para provar que a pessoa que copiou estava copiando corretamente. Então, o Barão de Student tem um papel importante, tanto que o Instituto do Ceará é conhecido a Casa do Barão. Sejam bem-vindos à Casa do Barão, porque as reuniões eram na casa dele, no começo, em um determinado período, e esse papel de organizar, sistematizar o conhecimento da geografia, da história, né? Tem datas e fatos da história do Ceará. Então, tem vários importantes. Tomás Pompeu, que o velho senador Pompeu não participou, ele já morreu antes, mas o filho dele, os netos participaram, foram presidentes do Instituto, né, Instituto do Ceará. Então, tem uma contribuição muito grande, que é fonte para os pesquisadores da geografia histórica. E hoje ainda continua com publicações recentes. Então, ele tem um papel importante, né? Com o surgimento das universidades, eles perdem, da Universidade Federal do Ceará, os cursos universitários, ele perde um pouco a sua força, a sua papel de produção do conhecimento, porque a universidade aí tem, somente agora, com os cursos de pós-graduação, com mestrado e doutorado, tem um amplo número tem um grupo muito grande produzindo, enquanto no Instituto são 40 sócios e nem todos, né, se dedicam à mesma área, ao mesmo tema, né, ele tem ao mesmo tempo para se dedicar. Então, esse papel do Instituto é fundamental. Quando eu fui indicada, né, eu até fiquei assim, eu dizia assim, por que vocês não convidam o professor Zé Borzacchiello, que é muito mais ativo e eficiente? Não, queremos vocês, está certo. Acho que foi o professor Liberal de Castro e a professora Valdelice, que resolveram buscar uma mulher geógrafa. Não, queremos uma mulher geógrafa para o Instituto, porque não tem mulher nesse Instituto, não tem geógrafa, então sempre uma briga de alguns setores de valorizar as profissões que dão nome ao Instituto, Geografia, História e Antropologia, porque tem profissionais de todas as áreas. Claro que esse conhecimento não é propriedade desses 3 profissionais, mas tem essa questão. E eu fui indicada para o Instituto, e desde que eu estou no Instituto, eu tenho tentado contribuir, e a partir daí nós criamos, tem uns projetos, que eram as nossas trilhas urbanas, que é um projeto de extensão, que é o professor Zé da Silva, Zé Borzacchiello da Silva, que criou com a professora Simone, através dos aniversários de Fortaleza, né, todo 13 de abril comemorava o seu aniversário de Fortaleza, uma data escolhida pelo professor Liberal de Castro, por solicitação da Câmara dos Vereadores, que queriam comemorar essa data, e desde que foi criada oficialmente, o professor Zé Borzacchiello, junto com eu, a Simone, a Adelaide, fomos refletindo que não podia se comemorar só com um grande bolo na Praça do Ferreira. Era um momento de refletir sobre a cidade. E, a partir daí, todos os anos, nós realizamos seminários do aniversário de Fortaleza, com trilhas urbanas para criar esse sentimento de pertencimento entre os alunos das escolas, conhecer a sua cidade, porque você só conhece, você só ama o que você conhece. Então, desde aí, a gente tem realizado essas atividades junto, depois que eu entrei no Instituto. Nós associamos o Instituto nessas atividades, e o Instituto também realiza uma tarefa, uma atividade junto com em outubro Cultural, uma proposta da Marinês, né? Nossa ex-aluna da Geografia, diretora do Instituto, que tem um papel muito importante no Instituto e valoriza muito nossos profissionais da Geografia. Inclusive, no que se refere ao projeto Trilhas Urbanas, eu participei todos os anos em que eu estive lá na Geografia, desde 2005, que eu entrei em 2005, eu participei durante todo o período que eu estive lá. E agora eu vou implantar em Iguatu, que o projeto foi aprovado. Nós temos 2 bolsistas lá, a Leila e a Mari, que estão atuando no projeto Trilhas Urbanas lá de Iguatu, onde a gente vai fazer, nós estamos elaborando o roteiro por enquanto, e vamos também divulgar pela internet agora, nesse momento de pandemia, que não está podendo fazer o percurso a pé, a gente vai divulgar pela internet um pouco da geografia e história de Iguatu, lá da cidade. E foi inspirado no projeto do UFC, que vocês elaboraram. Pois é, nós estamos fazendo escola, isso é que é importante, né? Nossos alunos aí estão divulgando aí o que nós produzimos aqui, isso é importante mesmo. Diante de toda essa sua trajetória, agora a senhora está na pós-graduação em Geografia, né? A senhora falou da importância da pós. Eu queria que a senhora falasse quais são os temas que a senhora tem abordado junto aos orientandos, né? Lá no programa de pós-graduação, quais são os principais temas que a senhora tem priorizado nas suas orientações, né?
Essas são essas duas questões. Eu sempre trabalho com o intraurbano, mas o urbano regional, né? Porque, para mim, não se explica o intraurbano sem pensar na sua região e a preocupação com as escalas. Escala local, estadual, nacional e global, né? Que os elementos estão sempre articulados. No urbano regional, Felipe, meu primeiro orientando, ele trata toda a expansão urbana, a expansão metropolitana de Fortaleza, a partir da implantação do Porto do Pecém e as transformações que ocorreram nessa região de Fortaleza. Então, era uma perspectiva urbano-regional. A Fernanda está estudando a metropolização no Cariri e Sobral, mostrando como é que se dá essa metropolização institucional. Então, foi nessa linha que eu tenho trabalhado da metropolização da rede urbana. Por exemplo, a Line agora está trabalhando na rede urbana a partir das implantações das universidades, institutos federais e dos investimentos em saúde no Ceará. Como é que fica a rede urbana e quais são as transformações que ocorreram dos municípios cearenses? Então, as pesquisas são na área do urbano regional e na vulnerabilidade social, como eu já falei, né, nossas pesquisas, mas também os orientantes, como eu falei, a Raquel Vieira com Caucais, do Caucaia, o Alexandre estudou Raquel Fortaleza, Alexandre com Caucaia, do DINTE, os dois orientandos de Roraima, o Fabiano, que terminou ano passado, estudando a questão do medo e a violência urbana, impactando no modo de vida e a fragmentação socioespacial da região metropolitana. Então, vocês estão vendo, são temas que estão no intraurbano, com a vulnerabilidade, mas nada explica tratar o intra sem discutir o regional. Tem também um orientando haitiano, que ele está estudando a vulnerabilidade a partir das doenças, das epidemias de cólera e outras doenças, no Haiti. Né? Há também orientandos que trabalhando sobre a questão da vulnerabilidade, mas a partir dos idosos. E aí, está terminando o mestrado, onde a questão do envelhecimento da população, como isso impacta e como eles se tornam mais vulneráveis, e isso demonstrou muito com a epidemia de coronavírus, onde a maior parte dos óbitos ocorre nessa faixa etária. Tem também o Luiz Eduardo, lá do Maranhão, ele estava aqui me assistindo, né, que estuda os planos diretores, então tem várias linhas e orientandos, né, não sei se esqueci mais alguém, que tem trabalhado nessa perspectiva, que é o intraurbano e o urbano regional. Bom, a gente já está caminhando para a finalização da nossa live, mas eu gostaria de avisar para os meninos que depois que nós terminarmos o nosso diálogo, eu tenho alguns recados para vocês, então não saiam da live, porque eu preciso falar com vocês sobre algumas informações. E antes de encerrar, eu gostaria que a professora deixasse um recado para os nossos alunos que estão se formando em geografia, para os nossos estudantes e para todo mundo que fez o curso de leituras da cidade sobre espaço urbano. Cleiton, eu poderia claro, assim, falar um pouquinho. Pode falar, à vontade, professor. Eu acompanhei desde o começo. Professor Jeová, é isso que eu reconheci? A gente está tendo uma audiência aqui de alto nível. Professor Jeová, a professora Vera Mamed, a Isabel Lustosa. Internacional. A Ana Érica também estava aqui. Passou até o ministro por aqui, hein, pessoal? Foi? Foi, sim. O irmão da Clélia, que foi ministro. Sim. Então, para pedir desculpas, que eu também fiquei, acho que meia hora com a câmera ligada e comendo, almoçando, comendo osso. Não sei se te atrapalhei, Clélia. Não, ninguém ouviu, não. Pelo menos eu estava tão concentrada aqui. É aquela maior mancada, né, que se diz agora com essa história dessas lives. Mas eu tenho assim, um prazer muito grande de trabalhar com a professora Clélia, e eu tive assim, o privilégio de participar da primeira viagem de campo, quando eu entrei na universidade com a professora Clélia e a professora Geralda, e aquilo me encantou de tal maneira que eu fui assim,
instigado a ler e a participar, e eu já tinha essa dimensão de interdisciplinaridade, de trabalhar com os movimentos sociais, e a Clélia é assim, uma pessoa que é tremendamente dinâmica, e vários aspectos que ela colocou aqui, eu estava até pensando, puxa, isso deve ser um videolivro, não é? Mostrando como se estrutura a geografia e como ela estava presente nos momentos mais importantes e trouxe, não é, até nós uma universidade com um curso de excelência, não é, dos melhores cursos do país, a pós-graduação tem um conceito internacional, não é, isso tudo por conta dessa base que ela citou aí para mais de 50, 60 pessoas, colegas, não é, que construíram, conectando-se com a Clélia, e a Clélia conectando-se com os nossos alunos, estudantes, na luta constante pelas atividades de campo, constante, né? E eu até aprendi um pouco a organizar a partir desse primeiro momento com ela e a Geralda. Então é isso, eu fiquei encantado. Clélia puxa um privilégio para os seus alunos, Cleito, escutar uma das referências, não é? Isso não precisa ninguém dizer, porque as orientações, você fazendo parte, que é referência também para nós, não é? Nesse processo, eu te acompanhei na universidade, sei do seu envolvimento, não é? E que a Clélia, de fato, é esse conjunto, não é? de ação, de sempre estar lá com os estudantes e com o apreço fantástico pelo conhecimento geográfico. É isso. Eu fiquei encantado, Clélia, com a tua história. Muito obrigado, e a intromissão aqui, pessoal. Só falando para os alunos aqui, quem está, o professor Jeová Meirelles, meu professor do UFC, grande ambientalista, está trabalhando com as questões ambientais. Agora, recentemente, foi um dos defensores das dunas da Sabiaguaba, da questão das dunas da Sabiaguaba, né? A professora Isabel Lustosa, que trabalha com história lá no Rio de Janeiro. Também quero falar, pode ser? Ah, claro, à vontade. Não, eu queria cumprimentar você, você como organizador e como entrevistador, foi de um profissionalismo fantástico, conduziu com maior competência, perguntas ótimas, bem colocadas, e claro, é engraçado porque quando você é irmã, né, tem um parentesco com a pessoa, você tem uma perspectiva diferente, então ver, né, essa trajetória aí a partir principalmente do mestrado, né? Eu cheguei atrasado, vi a história da banca com o Maurício Abreu, com Milton Santos, enfim, as hesitações, as coisas, e ao lado disso, e a trajetória toda, né? É algo gratificante de assistir de uma profissional, aí não falo nem como irmã, mas de você ver como é que uma história de vida, né? De conexões vai se construindo, né, e, ao mesmo tempo, forma um peso institucional tremendo, né? Então, vocês estão de parabéns, a Clélia está de parabéns, mas, principalmente, a gente que pôde assistir essa live, que ficou ótima, super bem conduzida, e ela pôde falar muito sobre as coisas que interessavam, tanto a atividade dela na AGB quanto na UFC, e a coisa que eu morro de inveja são essas viagens pelo interior do Ceará, que eu nunca pude fazer. Meu sonho é ir num ônibus desse, se a Clélia deixar me levar com os alunos. Então, parabéns a vocês e bom trabalho, fiquei muito feliz de acompanhar essa live. Obrigada. Tá bom, muito obrigado, professora. A professora Vera Mamede também está presente, da arquitetura, foi professora da arquitetura, trabalha com planejamento urbano. A professora Ana Érica, do UFC Quixadá, também estava presente. Então, a gente teve uma audiência assim, de altíssimo nível. E, para finalizar, eu queria que a professora deixasse um recado para os nossos alunos, para os futuros geógrafos, né, que estão nos assistindo até agora. Obrigada aí pelas palavras de Jeová, da Isabel, do Cleito aí, que conduziu essa live, que permitiu, né, contar um pouco a minha trajetória, né? Mas eu queria dizer que uma das coisas mais importantes que eu acho para essas futuras gerações é esse compromisso, né? Esse compromisso com a universidade, esse compromisso com a cidade. É isso que a gente tem que formar, né? Vocês que são professores, mas o Cleito agora como professor, vocês alunos que serão professores técnicos,
A gente tem que se preocupar com isso. Mas que país nós queremos? Que cidade nós queremos? Que estado? Se nós não temos compromisso com essas novas gerações, que será do nosso país? Que será de Iguatu se nós não tivermos o compromisso de formar bem os nossos profissionais, de mostrar, né, tem que ter cuidado para não ser aquelas cartilhas, mas ensinar, ninguém ensina, né? Mas levar com os alunos os questionamentos, a pensar de forma crítica, né, não sei essa palavra, mas pensar e refletir para tomar posições e assumir, ter coragem de defender os ideais, ter coragem de defender o que é melhor para a sua comunidade, para a sua cidade, para a sua universidade. Então, eu acho que o nosso papel é uma boa formação dos nossos alunos. Então, eu estou feliz aqui, orgulhosa de ter sido professora do Cleiton. Fiquei assim, quando ele começou, quando ele veio me consultar, professora, para onde é que eu vou? Se vou para Iguatu, se vou para Crateús, se vou para não sei o quê. Aí eu disse, não, vá para Iguatu, porque é um curso novo. Você vai fundar o curso, vai ficar famoso, vai entrar na história do curso de Iguatu, que criou o curso de Geografia, ainda vai fazer propaganda de mim, vai ser meu marketing. É verdade. Propaganda de todo mundo. E só aproveitando agora para terminar aqui. Então, só essa questão da geografia do Cleiton. Então, eu acho que é importante essa história, né? Porque aí você fica orgulhosa quando você vê. Como eu não tenho filho, o meu maior orgulho é ver os meus alunos fazendo sucesso, destacando, defendendo os ideais, formando pessoas sérias, competentes. Então, é isso aqui que eu acho que é o nosso papel. Então, isso aí que eu estou querendo que vocês façam. Aproveitar esse momento especial para informar os nossos alunos que eu cadastrei um grupo de pesquisa lá de Iguatu, que é o Núcleo de Estudos Territoriais e Urbanos do Semiárido, para a gente estudar a região Centro-Sul e Iguatu, porque tem muito campo de estudo lá, os alunos estão muito ansiosos para elaborar pesquisas, e a partir desse momento a gente vai ter um nosso grupo, a gente vai poder cadastrar as pesquisas, as monografias, e os meninos vão poder desenvolver essas atividades. Atividade de ensino, como essa, né, que a gente está fazendo esse mini curso de Geografia Urbana, tem atividade de extensão, que é as trilhas, também inspirada no projeto Trilhas Urbanas, e agora a gente vai ter o nosso grupo de pesquisa e estudo, né, que vai funcionar a princípio virtualmente, mas depois presencialmente, quando a gente tiver a oportunidade de se encontrar novamente, né? Então, só mais uma questão, só para destacar o curso de Geografia do Iguatu. Então, quando o Cleiton começou, eu só conheço o Cleiton da Geografia, tem outros profissionais competentes, eu vi o trabalho que eles fizeram sobre o coronavírus, né, uma quantidade de mapas, tabelas, mas eu não conheço. Mas quando eles começaram a implantar o curso, eu fiquei impressionado o marketing, que ele tinha aprendido lá no PET, no LAPU, com o professor Zé Bazaquielo, com a Cléia, fez o maior marketing do curso de Geografia do Iguatu. Então, todo dia, ele criou no Facebook uma página, todo dia dizia o que é a geografia, olha a geografia. Então, ele fez uma campanha tão grande que ele conseguiu trazer bons alunos na hora da seleção para o curso do Iguatu, né? Então, aí ele já conseguiu, e sempre fazendo esse marketing, né, valorizando a profissão do geógrafo. E aí, ano passado, foi no Simpurb de Vitória, lá estou, ele mandou e-mail, professora, tem 2 alunos de Iguatu participando do evento, eles conseguiram apresentar trabalho, aprovar no evento desse nacional, eu já fui reprovada aí, quando eles fizeram uma seleção rígida, que só passava meia dúzia. Eles reduziram tanto a vez em quando que ninguém conseguia. E aí, ele mandou os alunos, me apresentaram, eles foram lá me apresentar, eu saí, fiz como eu fazia com o Cleiton. Fui todas as estrelas da geografia, a bibliografia que estava no evento, apresentei os alunos, fiz eles tirarem fotografia, comprei um livro que tinha uma coletânea de vários trabalhos de geógrafos famosos, dei de presente para eles, vamos lá pedir autógrafo, a gente tirava autógrafo, fazia foto, então eles... Tá vendo? São seus netos. Eles chegaram me falando, a Clélia falou que eles são meus netos. Meus netos. Então, eles estão aqui assistindo, estavam aqui assistindo os meninos, né? E eles voltaram, e isso, professora, foi importante porque eles vão estimulando outros alunos também a participar dos encontros, né? Eles vão vendo o sucesso dos outros alunos, e isso vai estimulando os meninos a pesquisarem cada vez mais. Eles estão loucos para pesquisar, para entender mais sobre Iguatu, e eu acho que foi esse momento muito especial de estar aqui falando do lançamento do nosso núcleo de estudo, estar aqui com a professora falando da história da geografia. Só me resta agradecer, emocionada, a professora Clélia, por todo
todo o apoio durante a minha trajetória e também por estar aqui nessa live contando essa história para os meus alunos. Eu tenho certeza que serviu de inspiração. A Ciliane estava aqui falando que quando crescer quer ser igual a senhora. E tem uma família também igual a senhora, que apoia a senhora, igual a professora Isabel, que está aqui presente. E só me resta agradecer em nome dos alunos, em nome do Instituto Federal do Ceará, especialmente do campus Iguatu, né? E todos os alunos que fizeram o nosso curso de Geografia Urbana do Ceará. Nós encerramos assim de maneira muito bonita com a professora Clélia, falando de toda a trajetória. Ela foi da geografia tradicional até a cultural agora, né? Então foi um percurso, foi uma aula de história do pensamento geográfico e também de geografia do Ceará. E foi um momento muito especial. Ainda bem que está gravado. Eu vou postar depois no YouTube para a senhora compartilhar, inclusive para elaborar o memorial depois. Quando eu for fazer o concurso de titular, já tenho algumas informações. Então, professora, muito, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigado, um beijo, um abraço a todos. Tchau, professores. Tchau, professora Vera, professora Isabel, Jeová. Tchau, Vera. Eu vou visitar vocês. Obrigada a todos.